bem-vindos e bem-vinda a mais uma edição do projeto Mulheres na Literatura. A nossa convidada de hoje é a psicóloga, mediadora de leitura e idealizadora do Café Filosófico Literário, Fernanda Noronha. Eu conheci a Fernanda através de uma oficina literária que nós compartilhamos e das redes sociais. A Fernanda é muito presente no Instagram através do perfil do Café e vem dividir conosco as suas experiências profissionais, sua experiência de vida e principalmente nesse mundo da mediação de leitura e da escrita terapêutica. Eu espero que você nos acompanhe até o fim, porque o conteúdo está muito legal. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora enquanto eu passo a palavra para a Fernanda. Ativa as notificações, se inscreve no meu Uma Histórias e acompanha todo o nosso conteúdo. Ao final da explanação da Fernanda, eu volto para a gente trocar uma ideia. Até daqui a pouquinho. Oi, gente, é um prazer estar aqui no canal da Luciana. Eu sou a Fernanda Noronha e admiro esse trabalho de divulgação que a Luciana faz, né, de mulheres na literatura. Eu também apoio, né, essa ideia, estimulo a prática da escrita e publicação de mulheres. Eu sou psicóloga e desde criança tenho assim muita abertura, muito acesso à leitura. Minha mãe já estimulava esse hábito desde a infância, então eu tive a sorte de ter esse contato com a literatura desde criança. Mas chegando na faculdade, eu senti uma quebra, né? Um afastamento, porque a leitura e a escrita universitária, ela é muito aquele modelo formal, acadêmico, e eu sentia falta de uma linguagem que conectasse mais com o público leigo, né? Com o público fora dos muros da universidade. Então isso já me incomodava desde aquela época, mas quando eu saí da universidade eu fui me envolvendo com muitos trabalhos, com o mercado de trabalho, eu sempre fui muito curiosa. Eu saí do Rio de Janeiro, né? Eu moro no interior. E eu fui para o Ceará porque eu sou muito, me sinto bem, assim, explorando, né? Andando, me movimentando. Então fui ter essa experiência no Ceará, morei 18 anos lá e acabei me envolvendo com muitos eventos de desenvolvimento local, psicologia social, trabalhando junto com algumas indústrias e percebi que fui me embrutecendo. Essa jornada de trabalho, esse ritmo de vida foi me afastando e por conta disso eu senti necessidade de desacelerar, estava perdendo já a minha sensibilidade e aí resolvi voltar para resgatar esse meu lado através da leitura. Foi quando eu retomei a leitura das obras literárias. Com isso, eu fui criando algumas oficinas também de leitura, né? Fiz um curso de biblioterapia, que é você cuidar, se autocuidar através das histórias. E foi tão bacana, rendeu tantos frutos, que depois disso eu fiz uma formação também em escrita terapêutica. Então, atualmente eu trabalho, né, tanto na clínica quanto junto às ONGs, no social, com essa prática de leitura e de escrita terapêutica. E como que é esse trabalho de mediar leitura, né? Toda a minha formação, né, de psicóloga já veio com um embasamento muito forte na filosofia. Então tem um filósofo, Spinoza, que diz que na vida nós temos bons encontros e maus encontros. E quando a gente está mediando uma leitura, a gente está ali facilitando um bom encontro. O que seria isso? A estrela, né, ali do atendimento, do círculo de leitura, é a história. Então é no encontro do leitor com a história, do que ele vai conectar com a vida dele, aquela história, que está aí o grande lance, né? A gente não faz a interpretação, nosso foco não está na interpretação do texto, do que o autor quis dizer, mas a gente acredita, né, que nesse encontro do leitor com os personagens, com a própria história, o acontecido,
ele tem a capacidade de fazer uma leitura de si mesmo, da sua própria história e do mundo à sua volta. Então o mediador, ele está ali só para facilitar esse encontro, essa leitura de si mesmo e do mundo. Tem até um conto, né, do Galeano, no livro dos Abraços, que fala do menino que nunca tinha visto o mar, e aí o pai leva ele para ver o mar, e depois que eles ultrapassam as dunas, que chega no mar, que tem aquela linha do horizonte que divide, né, o céu com o mar, o menino fica tão deslumbrado que pede para o pai, né, me ensina a olhar, me ajuda a olhar. Então, mediar leitura para mim é isso, é um pouco de facilitar esse enxergar a beleza. O meu foco muito, e aí juntando com a psicologia, né, ter um foco terapêutico na mediação da leitura é ajudar o leitor a enxergar a beleza na vida como um todo, né? Seja na vida do personagem, seja no meio de doenças, no meio de situações difíceis, de dores, conseguir enxergar a beleza. Enxergar a beleza na simplicidade da natureza, no dia a dia. Então, tem muitos autores que trabalham essa questão do olhar poético, né? E quando eu estou mediando a leitura, eu estou principalmente focando nesse olhar do leitor, que ele desenvolva esse olhar poético sobre a sua própria vida, sobre a sua própria existência. E esse é o interesse de dialogar psicologia com literatura. As histórias, elas têm um potencial de nos tocar quando nós estamos também desarmados, né? Quando nós ouvimos uma história, abrimos um livro para ler, nós estamos com aquela censura, né, meio que adormecida. Nosso inconsciente, ele não sabe o que vai encontrar naquela história. Então ele não se arma, ele não se prepara. É por isso que as histórias, às vezes, um personagem nos toca tanto, a ponto da gente passar, às vezes, muito tempo chorando, se emocionando, sem até entender por que a gente está com aquele efeito emocional tão exagerado, vamos dizer assim, em relação àquela história. Quando isso acontece, a gente diz que houve uma catarse, né? Você está chorando outras dores suas, está chorando outros motivos que estavam ali engavetados dentro de você e que vieram à tona a partir daquela leitura, por você ter se identificado com aquele personagem. Então, na verdade, a leitura ela pode ser uma chave que abre alguns compartimentos do nosso interior que às vezes a gente não está enxergando. Então, nesse sentido também é que é interessante para os psicólogos trabalharem com leitura, indicando, sugerindo livros, né, para os pacientes. Eu uso e recomendo hoje a leitura como processo de humanização dentro das empresas também, para os funcionários, porque você trabalhar a saúde mental dentro da empresa pode ser por via da cultura, sim, né? E a literatura tem muito a contribuir com isso. As histórias contadas nos romances, os personagens, principalmente dos clássicos, né? Por que os clássicos são clássicos? Porque por mais que passe a geração, por mais que os anos se passem, com toda a mudança da sociedade, eles continuam falando e tocando a nossa alma, porque são temas universais, que independem da época, né? Mesmo que já tenham sido escritos há muito tempo, mas falam sobre inveja, falam sobre solidão, sobre temas que são da ordem do humano, que todos nós carregamos, né? Essas aflições que são comuns a todos nós. Então, trabalhar isso em empresas eu acho muito saudável também. Você abordar alguns temas, como o da saúde emocional, por exemplo, de uma forma mais leve. Às vezes você quer abordar um assunto, não sabe por onde começar, conta-se uma história. Então, a história, ela já, por si só, já facilita o diálogo. Então, a humanização nos espaços de trabalho, nos relacionamentos humanos, e para quem está sozinho também se autocuidar. Então, assim, eu indico hoje a literatura por onde eu ando, em todos os ambientes onde eu trabalho, eu indico a literatura. O
Café Filosófico Literário, que é o meu perfil do Instagram, ele começou antes da pandemia, quando eu estava ainda numa busca de saber onde é que estavam os psicólogos que trabalhavam com literatura, onde é que estavam as pessoas que gostavam de ler os mesmos livros que eu. Então foi uma busca de encontrar uma turma para dialogar comigo. Mas aí já com a pandemia, eu comecei a organizar melhor os conteúdos, já tinha um número de seguidores que eu notava que já ficava esperando os conteúdos a ser postados. Isso vai dando a gente ainda mais zelo, mais responsabilidade com o que postar. Então eu fui organizando melhor. Esse mês de março, por exemplo, eu estou postando muitos livros escritos por mulheres, né? Então eu estou falando lá sobre a Chimamanda Adichie, estou falando sobre Ayobami Adebayo, estou falando sobre Igiaba e Cego, Helena Ferrante. Todos esses livros, né, as autoras, elas falam de como a mulher se torna mulher em algumas épocas, né, em algumas gerações, em algumas culturas, em alguns países, é como ser mulher. Chamando atenção, por exemplo, para Minha Casa é Onde Estou. Ela é uma italiana negra que, apesar de ter nascido em Roma, os pais são da Somália. Então ela sempre se sentiu imigrante, embora fosse o país onde ela tinha nascido. E foi na literatura que ela disse, quando ela veio ao Brasil, ela deu uma entrevista dizendo que tinha encontrado na literatura essa terra de pertencimento, porque a literatura acolhe a todos. E o meu trabalho com a escrita terapêutica é muito influenciado, inspirado pela Virginia Woolf. Essa biografia chama Sou Dona da Minha Alma, foi escrita pela Nádia Fusini. A Nádia fez um trabalho biográfico muito interessante nesse livro, porque ela conta a história da Virginia Woolf pelo olhar da escrita, porque tudo que a Virginia publicou, escreveu, seja nos diários, seja nos romances, nos ensaios, tudo foi terapêutico para ela. A Virginia Woolf é uma escritora inglesa e faz parte dos clássicos aí da literatura mundial, mas ela sofria, né, de alternância entre depressão e ansiedade, o que a gente conhece hoje como bipolaridade. E ela trabalha, elabora as suas dores emocionais, os seus fantasmas, tudo pela escrita. Então a Nádia fez um trabalho biográfico sobre a importância que a escrita teve para a alma da Virginia, para esse lidar com esse mundo interior. E é isso que eu faço hoje com a escrita terapêutica. A escrita, que eu chamo de escrita de si, né? São as escritas autobiográficas, as narrativas do eu, as escritas de diário, enfim. Quando você vai visitar a sua história para ressignificar, para fechar algum ciclo, para tornar algo que não está claro para você, dar mais materialidade quando você escreve, tudo fica com mais clareza. E as mulheres também, né, quando escrevem, assim, ocupam esse lugar de voz, quando publicam, é muito importante esse incentivo da publicação de mulheres por conta dessa voz, delas se perceberem, dando voz a outras mulheres também que ainda não estão representadas na literatura. A própria escrita de diários e autobiográfica, que há muito tempo foi deixada de lado, como pela grande literatura, vamos dizer assim, hoje a gente já encontra mais espaço, né? Então, o meu trabalho tem sido esse, juntando a leitura com a escrita terapêutica. Atualmente, eu estou com um workshop aberto sobre esse livro, Sou Dona da Minha Alma, onde são 5 encontros online, que pode ser em grupo, mas também pode ser individual, sobre a escrita autobiográfica, né? Então a gente passa pelos ciclos de vida da infância, da juventude, da vida adulta,
passando um pouco por aqueles momentos da vida da pessoa de grande mudança, de virada de chave, que é um divisor de águas na vida da pessoa, né? Quando ela era uma antes e outra depois daquele momento, daquele acontecimento. Então a gente escreve, é uma oficina de escrita autobiográfica a partir da história da Virginia Woolf. E estou com outro workshop também aberto sobre a obra O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Essa obra é um clássico, né, da literatura norte-americana e é basicamente sobre dois personagens, né, a história do pescador, do Santiago, e a sua amizade com o Manolin, que é um menino, um aprendiz de pescador. Mas esse senhor, Santiago, ele passa o livro quase todo em alto mar, sozinho, com os próprios pensamentos dele, em superação de desafios. São aquelas batalhas íntimas que a gente trava quando ninguém está vendo. Tem muito a ver com o que a gente está passando hoje, a gente extrai dali algumas virtudes como coragem, como bravura, resiliência. Então, para quem está precisando mapear suas forças, esse é um workshop de escrita expressiva, onde a gente faz um mergulho no eu para encontrar as nossas próprias forças para superar desafios. E sempre que eu trabalho a leitura e a escrita terapêutica, principalmente nesse momento de pandemia, elas trazem um benefício muito grande no quesito como você ocupa a sua casa. Nesse momento em que a gente está estressado e cansado de ficar em casa, sem paciência para ficar em casa, criar o seu espaço, o seu cantinho de leitura ou de escrita também é uma forma de você aguentar mais ficar dentro de casa, de uma forma mais prazerosa. Então é você colocar objetos significativos para você, afetuosos, né, que tenham a ver com você, que conecte você, traga à sua memória aquilo que você gosta, que te conecta com a vida, que te dá brilho nos olhos. Trabalhar com aromas no ambiente também, né? Além do visual, de você colocar ali figuras, imagens do que você gosta, cheirinhos também, para que a leitura e a escrita seja um momento prazeroso de você usar a sua casa nesse momento em que nós estamos precisando ficar em casa. Então, os encontros online têm sido muito bons para isso. Eu também faço um trabalho agora para uma editora como é que eu posso dizer? Eu me coloco no lugar do leitor, é uma revisão que eu estou fazendo, mas não é uma revisão da língua portuguesa, é uma revisão crítica de uma obra muito interessante. São 10 volumes para bibliotecas de escola pública, aonde esse autor está contando a história do Brasil e a geografia de todos os estados brasileiros através dos romances e da literatura que se tem escrita sobre cada região do país. Então eu estou muito feliz com esse trabalho também. Eu já fiz algumas obras para ensino fundamental de livros assim, didáticos, né? E agora estou me juntando a essa equipe para fazer a revisão de uma obra que já está pronta, dando algumas sugestões, e estou aprendendo muito sobre literatura brasileira, estou amando. Então vocês podem acompanhar lá no Café Filosófico Literário as novidades, os temas que eu tenho trabalhado. Eu sou muito influenciada por Proust, eu adoro Em Busca do Tempo Perdido, estou lendo pela segunda vez. Então lá no canal é onde eu fico sempre alimentando e trazendo novidades. Muito obrigada por esse espaço e eu espero vocês lá. Obrigada, Fernanda, por fazer parte do nosso projeto, por estar aqui conosco hoje no canal e dividir todas essas dicas tão relevantes. Obrigada também a vocês que nos acompanham. Chegamos no último mês a mais de 500 inscritos aqui no canal. Só tenho a agradecer a você que compartilha nossos vídeos, acompanha o conteúdo, recomenda e também manda suas sugestões. Lembrando, você também pode sugerir outras mulheres que você quer assistir aqui no canal. Manda suas dicas, suas sugestões.
para esse e-mail que está passando aqui na tela e que vai ficar na descrição do vídeo. E também, se você quer saber mais sobre o trabalho de mediação de leitura, de escrita terapêutica, da trajetória da Fernanda, leia a descrição que está abaixo do vídeo. Vou deixar os links para que você possa se conectar diretamente com a Fernanda e saber mais sobre os projetos dela. Muito obrigada por nos acompanhar. Um abraço. A gente se vê.